Olá, eu gostaria de te convidar a estudar comigo a parábola dos talentos. Nós já temos estudado algumas parábolas do Senhor Jesus Cristo e hoje nós veremos esta parábola então que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, dos versículos 14 a 30. Abra lá então se você está com a Bíblia. Se você não está com a Bíblia no jeito aí, escuta a leitura da palavra do Senhor e na sequência nós vamos refletir um pouquinho nessas palavras do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus então diz assim: E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vejam comigo um pouquinho desta parábola. Primeiro eu quero explicar para vocês o que é o talento. Hoje em dia você fala em talento, você pensa numa capacidade que foi dada à pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem um talento musical. É uma pessoa que pode ter facilidade para tocar instrumentos musicais, pode ter facilidade para cantar. Enfim, ela tem muita facilidade na área musical, acima dos outros, que os outros têm. Uma pessoa que tem, por exemplo, um talento para a área da matemática, com números, ela tem muita facilidade em contas, em estatísticas e tudo mais, muito acima dos outros. Existem pessoas que têm talento na área de comunicação, na área de relacionamento. São pessoas que têm facilidade para fazer amizades, se relacionar, se expressar, estar no meio das pessoas. Isso é um talento. Nós vemos hoje que Deus concede a alguns. Mas nesta parábola, a palavra talento é uma moeda, é dinheiro, tem um significado. E essa é uma quantidade de dinheiro, para que nós venhamos a compreender melhor, mantendo uma proporção. O talento era bastante dinheiro, mas não era uma quantia assombrosa, inimaginável de dinheiro. É como se fosse 1 ano de salário de um trabalhador, tá certo? Então imagine isso, quando você escutar um talento é o salário de um trabalhador em 1 ano, tá certo? Então a gente vê nessa parábola que existe um homem, e este homem tem aí os seus funcionários, ele ia sair de viagem, e o texto ainda fala que ele iria sair e ficar um bom tempo fora.
E aí ele pega o seu dinheiro que ele tinha e ele vai dividir com esses seus servos, com esses seus funcionários, de acordo com a capacidade de cada um. Então, para um, ele entregou 5 talentos. E ele esperava, então, que agora esse daí aplicasse, investisse, e quando ele voltasse, esse dinheiro, esses talentos, tivessem rendido. E ele viesse a ganhar com esses 5 talentos que ele confiou na mão deste homem. A outro, ele confia 2 talentos. E ele espera, então, agora que este homem, dentro da capacidade administrativa dele, que esses 2 talentos rendessem. E quando ele voltasse, ele pudesse agora pegar esses 2 talentos e mais a quantia que esses 2 talentos tivessem rendido na mão dele. E para outro, também de acordo com a capacidade dele, ele entregou 1 talento. E ele esperava que esse 1 talento, nesse período que ele fosse ficar fora, rendesse nas mãos deste homem. E aqui então, se você der uma olhadinha no versículo 19, fala que depois de muito tempo, esse senhor volta. E ele volta e vai fazer o acerto de contas com esses seus servos, com esses seus funcionários. É importante a gente dizer aqui também que Jesus está trabalhando aqui com aquele contexto daquela época. Não era um acordo econômico, não era um acordo como a gente vê hoje, mas aqui era muito mais como era feito lá naquele local, naqueles dias. Aquele senhor, ele chegava, ele passava esse dinheiro, e agora esse servo era como se fosse um administrador, como se fosse quase que um sócio dele naquele dinheiro. E tinham certamente um contrato feito, tudo certinho. Então eles como sócios agora, então imagina aquele que recebeu 5 talentos. Então no contrato estava escrito que no dia tal, fulano de tal, se associou com fulano de tal, e que agora esse dinheiro foi dado para que ele invista. Então quem investe não está esperando receber a mesma quantia. Então esse dinheiro foi confiado totalmente nas mãos daquele homem, para que ele ganhasse mais em cima desse dinheiro. Então o senhor volta e agora ele começa o acerto de contas. Ele chama aquele a quem foi confiado 5 talentos. Veja bem, aquele homem que recebeu 5 talentos, aquele dinheiro não era dele, mas foi confiado a ele para que ele ganhasse em cima disso daí para o seu senhor, para aquele que ele estava, e ele seria recompensado com esse serviço no final. Então ele chama esse que tinha ganhado 5, e agora este homem vai prestar contas, e ele diz ao seu senhor: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Preste atenção, ele não chamou atenção para ele. Ele não falou das suas habilidades de negócio, ou ele não falou, poxa, eu quase consegui mais, não lamentou por nada, nem se exaltou, nem se diminuiu. O que ele fez foi, o Senhor me deu 5, eu te devolvi 5. Ele mostrou aquilo que foi confiado e aquilo que foi realizado com aquilo que foi confiado. E aí então o Senhor olha para aquele servo e diz, muito bem, faz o elogio. A primeira coisa que esse servo que tinha recebido 5 talentos escutou foi um elogio. Muito bem, servo bom e fiel. 2 coisas importantes que o Senhor aqui reconhece naquele homem. Primeiro ele elogia e agora ele vê duas qualidades, que ele era um homem bom e que ele era um homem fiel, que ele honrou o compromisso com aquele Senhor. E ele diz aqui, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Eu te confiei esse pouco, esse tanto, de acordo com a tua capacidade. E você foi bom, você foi fiel e honrou o teu compromisso comigo. Agora eu vou te colocar numa posição acima dessa que você vinha vivendo. Eu vou colocar você numa posição de honra. E aí então ele diz, venha e participe da alegria do seu Senhor. Ele o convida à mesa, à comunhão, para se assentar agora, veja que interessante, na mesma mesa do Senhor, para se assentar-se na mesa do Senhor e comer do pão e tomar do vinho junto com este Senhor. Ou seja, como uma pessoa íntima, como uma pessoa que tem intimidade, que é próxima. E aí então, acontece com aquele que tinha 2 talentos, que recebeu 2 talentos do Senhor, a mesma coisa. O Senhor manda chamar e ele vai prestar contas e ele fala as mesmas coisas. Olha, o Senhor me entregou 2 e aqui renderam mais 2. Então, estão aqui 4 talentos nas tuas mãos. Lembre-se, isso é dinheiro, certo? Esses talentos. Então ele devolve esses 4 talentos e o elogio foi o mesmo
que o primeiro tinha escutado. O Senhor aqui não elogiou menos porque ele ganhou menos, até porque para o outro foram dados 5 por causa da capacidade dele e renderam 5 também por causa da capacidade dele. A esse foi dado 2 e também renderam 2 por causa da capacidade dele, e o Senhor reconheceu o limite de cada um e o que era esperado de cada um, e eles foram recompensados de forma semelhante aqui. São elogiados, ele reconhece que os dois são bons e fiéis, e os dois são chamados para se assentar à mesa do Senhor e celebrar a alegria e a vida com este Senhor. No fim, vem aquele que tinha recebido apenas 1 talento, e isso não o diminuía, e isso não fazia inferior aos outros, mas o Senhor, na sua capacidade, ele conhecia os servos, ele conhecia aqueles homens, ele sabia que a esse cabia apenas 1, e que ele poderia sim fazer deste 1, render mais 1 pelo menos. Mas este homem agora chega ao seu Senhor, e ao invés de simplesmente fazer como os outros fizeram, de falar, olha, o Senhor me deu 5, eu consegui mais 5, ou o Senhor me deu 2 talentos e eu consegui fazer render mais 2. Este homem não, ele se aproxima e ele já começa a dar desculpas pela atitude dele. Ele diz assim, eu sabia que o Senhor é um homem severo. Veja só, os outros não viam esse Senhor dessa forma, mas este homem tinha uma visão distorcida desse Senhor. E esse relacionamento dele não era baseado em confiança, em gratidão, em amor, mas era baseado no medo. Como muitas pessoas hoje veem Deus baseado no medo, como alguém que pode punir, queimar, pisar, esmagar. É certo que Deus não é um amiguinho que você fica zoando com ele o tempo inteiro, não é isso daí. Mas Deus também não é aquele carrasco que muita gente vê e tem medo da morte, tem medo de Deus, como se Deus fosse um homem vingativo, como Deus fosse um homem que não vê a hora de tacar pessoas no inferno. Não é dessa forma. Este homem tinha uma compreensão errada desse Senhor. Este homem via o seu Senhor como alguém severo, como alguém que tem prazer em punir, como alguém pronto para castigar. E aí então ele fala, olha, eu sabia que você é desta forma, eu sabia que você colhe onde não plantou e junta onde não semeou, e por isso eu tive medo. Ele reconhece aqui, eu tive medo, então o que eu fiz? Eu enterrei aquele talento, aquele dinheiro que você me deu, eu enterrei. Veja só, a atitude do Senhor agora em relação a isso. Não há espaço para elogio. Muito bem, parabéns, não há espaço para isso. E ao invés de chamar ele de servo bom e fiel, fala assim, servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Você sabia que eu te dei esse talento, esperando que ele rendesse. Mesmo assim, você fez o quê? Você enterrou. Pelo menos você poderia ter entregue aos banqueiros e no final, quando eu viesse, esse dinheiro ia ter rendido e eu ia receber aquilo que me cabia. Agora, ele fala para os outros servos dele, tirem esse talento dele e deem para o outro que tem abundância. E agora veja a situação desse homem, de sócio, de quem estava trabalhando junto com esse Senhor na sua obra, com o seu dinheiro. Agora ele se torna devedor, porque o acordo lá no começo era que com esse talento ele fizesse render algo para o seu Senhor. O Senhor confiou, deu aquele talento para que ele investisse, trabalhasse com aquele talento e ganhasse mais para ele. Isso está no contrato, está no acordo dele, não foi à toa que foi dado a ele. Mas agora, o que aquele Senhor fala? Tira dele esse talento. E agora, queridos, além desse talento que ele perdeu, ele se tornou um devedor com o seu Senhor. Ele não está mais trabalhando junto com o seu Senhor e para o seu Senhor. Mas agora, até o que ele tem, as suas propriedades, os seus bens seriam tirados para pagar essa dívida do talento que não rendeu. Por isso que ele fala aqui, agora no texto, pois a quem tem será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque agora os seus bens seriam tirados para pagar aquilo que ele não conseguiu fazer com o talento que lhe foi confiado. Era esperado
por contrato, por acordo deles, que isso rendesse. E agora ele vai ter que pagar por essa dívida que ele tem. Então, ele poderia estar agora sentado à mesa, junto com os outros, junto com seus senhores, celebrando. Mas agora ele é um devedor. Ele deve àquele senhor. E enquanto ele não pagar essa dívida, ele vai ser visto como um pagador, como alguém que deve pagar. E isso é um preço, isso é um peso que ele vai ter que carregar e vai ter que pagar ao seu Senhor. Queridos, como que essa parábola se aplica à nossa vida? O Senhor Deus confia a todos nós talentos, e agora eu não vou usar isso aqui só no significado de dinheiro, mas o dinheiro agora eu vou trazer para a gente na prática. Deus entrega meios e formas para que nós trabalhemos para a glória do Senhor neste mundo, para que o mundo conheça Cristo, através da pregação do Evangelho, do evangelismo, através das nossas boas obras, demonstrando Deus em nossos atos, através dos nossos atos de justiça nesse mundo, enfim, demonstrando o reino de Deus nesse mundo, declarando a glória do Senhor entre as nações, começando ao pé onde nós estamos, até os confins da terra, demonstrando o amor de Deus aos marginalizados, aos estrangeiros. Quantos estrangeiros têm vindo ao país e o que a igreja tem feito? Deus não espera que nós utilizemos a nossa capacidade de caminhar e ir até aquele que precisa de ajuda. Deus não espera que nós enterremos isso, que nós simplesmente ignoremos isso. Se Deus te deu uma habilidade musical, Ele espera que você use isso para a glória dEle. Se Deus te deu uma capacidade na área de saúde, Ele espera que você use isso para a glória dEle, para a proclamação do Evangelho, para abençoar pessoas que não têm capacidade de buscar um bom médico. Deus espera que você faça isso e não simplesmente use o teu trabalho para ficar rico e poder trocar de carro todo ano. Se de repente você tem uma capacidade para costurar, não é só para você fazer roupas e vender, mas é também para você costurar e fazer roupas, quem sabe para as crianças que precisam de ajuda, quem sabe para os missionários que estão no campo missionário, sabe? Deus nos deu habilidades, capacidades. Deus te deu a juventude, jovem, não para que você simplesmente estude, passe num bom curso universitário e seja um profissional que vai ficar rico e viver numa casa legal simplesmente, mas Deus te deu capacidade, intelecto, a capacidade de entrar num bom curso, para usar isso para a glória de Deus. E tudo, querido, que nós temos, meus queridos, tudo que nós temos de habilidade, seja também a nossa conta bancária, não é só para ficar cada vez mais gorda, mas é para nós investirmos em outras vidas. Deus vai cobrar da gente tudo aquilo que Ele nos deu. E Deus espera de você e de mim de acordo com a nossa capacidade. Aquele que Ele deu 5 talentos na parábola é porque a capacidade administrativa dele era para 5 talentos. Aquele que foram dados 2 talentos era de acordo com a habilidade administrativa dele, que tinha 2 talentos. Aquele que recebeu 1 talento era de acordo com a habilidade administrativa dele para administrar e fazer aquele 1 talento render. Tudo que Deus te deu, tudo que Deus me deu na minha vida, é de acordo com a minha habilidade, com a minha capacidade, que Ele mesmo me deu. E Ele espera que eu o honre de acordo com as minhas habilidades. Ai, pastor, eu não tenho capacidade de dar um estudo bíblico igual o Senhor dá. Eu não tenho capacidade de orar igual a irmã X ou Y ora. Eu não tenho a capacidade de evangelizar assim, certo? Mas você tem outras habilidades. Deus vai te cobrar de acordo com as suas habilidades. E deixa eu te dizer outra coisa mais. Hoje você não tem, de repente, a capacidade de compartilhar muito a palavra de Deus, porque você não conhece a palavra de Deus. Mas Deus te deu a capacidade de estudar a palavra de Deus. E Ele espera, então, que com a habilidade que Ele te deu de aprender, que você aprenda, para que, então, depois, ensine. Estão entendendo, queridos? Tudo que nós recebemos do Senhor é para a glória, para a honra e para o serviço dEle. O teu trabalho, as tuas habilidades físicas, a tua habilidade emocional, a tua habilidade relacional, a tua habilidade profissional, a tua casa, a tua família, o teu carro, a tua bicicleta, o teu sapato, a tua saúde, os teus olhos, a tua boca, os teus ouvidos, a tua capacidade de abraçar quem precisa de consolo, quem precisa de um amigo. Tudo que nós temos é para a honra, para a glória e para o serviço dEle. É para alcançar o próximo com amor, com a graça, com a compaixão, com a misericórdia, com a justiça do reino dos céus. E Cristo se fazer presente no mundo através das nossas vidas. Um dia
nós vamos prestar contas diante de Deus. E aí o que nós vamos dizer? Senhor, eu enterrei porque eu fiquei com medo, não sabia utilizar direito essa habilidade, esse dinheiro, a minha profissão, e eu só trabalhei, e eu só fiz isso, e eu até ia na igreja, mas o que eu aprendi eu não compartilhava. Olha só, a nossa responsabilidade. Deus vai cobrar de você e de mim, de acordo com a minha capacidade, de acordo com a sua capacidade. Vai cobrar das pessoas de acordo com a capacidade de cada um, porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, querido, você tem a Bíblia na tua casa? Você já leu? Você já leu, mas você estudou? Você já leu, você já estudou, você compartilha? Pelo menos com seus filhos, pelo amor de Deus. Façamos isso. Essa é a expectativa do Senhor com as nossas vidas. E você, que nem crê em Jesus, deixa eu dizer uma coisinha para você. Deus também te deu habilidades, capacidades, dinheiro, profissão, uma casa, quem sabe um carro, se não um carro, uma bicicleta, se não uma bicicleta, um tênis, se não um tênis, um chinelo, uma havaiana, mas Ele te deu várias capacidades e meios, instrumentos para servi-lo. E um dia você estará diante do Criador também. E a cada um será cobrado. E o que eu fiz e o que você fez para que a glória de Deus seja conhecida e manifesta em meio à criação, para que a glória dele seja engrandecida, seja visualizada. Se você de fato é um servo de Deus, use os talentos que Deus confiou nas tuas mãos, invista isso para a glória dele, do Senhor. Porque tudo que você tem, assim como aqueles homens receberam aqueles talentos, aquelas moedas, e aquele dinheiro não era deles, mas era esperado que utilizasse aquilo para a glória, para o serviço do seu Senhor, tudo que Deus te deu, inclusive a tua vida, não é tua, é para a honra e glória dele. Utilizemos, portanto, tudo que temos, somos e sonhamos para o serviço, para a honra e para a glória dele. E aí então, um dia, teremos o privilégio de escutarmos do Senhor: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco que eu te confiei. Agora você vai entrar por muito que eu tenho preparado para você. E você então vai se assentar na mesa junto do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de todo o povo de Deus, fiel, verdadeiro povo de Deus. E ali nós estaremos para sempre na presença de Deus. Que assim seja, para a glória, para a honra e para o serviço do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre, através da minha vida e da tua vida. Amém.